Bom, muito boa noite a todos. Sou Gabriel Guimarães Garrido. Sou um jovem que frequenta a casa Paz do Senhor, aqui mesmo em Joinville. Então, sou da Sexta URI. Pessoal, estamos então no já estamos com 20 anos de mês do Jovem Espírita. Este é apenas meu quinto ano consecutivo. Então, eu perdi 15, mas eu ainda tenho 19, então não dava. Mas, então, vocês perceberem que grande esse trabalho está sendo. Então, espero que vocês possam aproveitar ao máximo tudo que nós jovens disponibilizamos a vocês. Antes de começarmos tudo, eu vou iniciar uma prece para que possamos, então, nos harmonizar com o ambiente, com a espiritualidade. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado, amigos da espiritualidade, por nos conceder mais uma palestra, mais um dia em que possamos nos reunir em prol do conhecimento. Obrigado, Senhor, então, pela boa vontade daqueles que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados. Obrigado pela boa vontade daqueles que guiaram nós jovens nesta caminhada. Obrigado por tudo, Senhor. E espero que o estudo dessa noite possa plantar sementes que germinem na mente de cada um de nós. Muito obrigado e que assim seja. Bom, o capítulo que eu vou falar seria o capítulo 20, Aprendizes Adversários, do livro No Roteiro de Jesus. É um livro de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mas antes de eu fazer toda a palestra, vamos conhecer então um pouquinho melhor a história. Olá, boa noite. Venham, entrem. Podem se acomodar. Iremos começar hoje à noite, então, nossa belíssima contação de histórias. Muito prazer a todos. Chamo-me Gabriel Guimarães Garrido e serei seu contador da noite. Hoje contarei uma história peculiar de Jesus no livro No Roteiro de Jesus. Estamos falando do capítulo 20, Aprendizes e Adversários. Jonathan, Gessé e Eliaquim, funcionários do Templo de Jerusalém, passando por Cafarnaum, procuraram Jesus no seu singelo domicílio de Simão Pedro. Recebidos pelo Senhor, entregaram-se de imediato à conversação. Mestre, disse o primeiro, soubemos que a tua palavra traz ao mundo as boas novas do reino de Deus, e entusiasmado com tuas concepções, hipotecamos ao teu ministério o nosso aplauso irrestrito. Aspiramos, Senhor, à posição de discípulos teus. Não obstante, as obrigações que nos prendem ao sagrado tabernáculo de Israel. Anelamos servir-te, aceitando-te as ideias e lições, com as quais seremos colunas da tua causa na cidadela, eleita do povo escolhido. Contudo, antes de solenizar os nossos votos, desejamos então ouvir-te quanto à conduta que nos compete à frente dos inimigos. Messias, somos hostilizados por terríveis desafetos e extasiados com os teus ensinamentos, estimaríamos acolher-te a orientação. Filho de Deus, diga-nos o que fazer. Jesus então meditou alguns instantes e respondeu. Primeiramente, é justo considerar nossos adversários como instrutores. O inimigo vê junto de nós a sombra que o amigo não deseja ver e pode ajudar-nos a fazer mais luz do caminho que nos é próprio. Cabe-nos, desse modo,
tolerar-lhe as admoestações com nobreza e serenidade, tal qual o ferro que, após sofrer com dignidade e paciente o calor da forja, ainda suporta os golpes do malho, com amor e louvor, de uma forma humilde, a fim de se adaptar à utilidade e à beleza. É inédito, então. Podemos ver, então, que pela primeira vez vemos alguém dizer, para amar ao próximo, pensar no próximo e não em mim. Os visitantes entreolharam-se perplexos e Jonathan retomou a palavra perguntando: Senhor, e se somos injuriados? Adotemos o perdão e o silêncio, disse Jesus. Muita gente que insulta é vítima de perturbação e enfermidade. Se formos perseguidos, o que fazer? Indagou Jessé. Utilizamos a oração em favor daqueles que nos afligem, para que não venhamos cair no escuro nível da ignorância a que se acolhem. Mestre, e se nos baterem, esmurrarem? Indagou-lhe Kim. O que fazer se a violência nos maltrata e confunde? Ainda assim, esclarece Brando e interpelado, a paz íntima deve ser o nosso asilo e o amor fraterno. A paz íntima deve ser o nosso asilo e amor fraterno. Te amo, Liz. Ainda assim, exclamou o Brando e interpelado, a paz íntima deve ser o nosso asilo e o amor fraterno a nossa atitude. Porquanto, quem procura serviçar o próximo e dilacerá-lo está louco e merece compaixão. Senhor, insistiu Jonathan, que respostas oferece então a maledicência, a calúnia e a perversidade? O Cristo sorriu e disse: o maledicente guarda consigo o infortúnio de descer à condição de verme, que se alimenta com o lixo do mundo. O caluniador traz no coração largas doses de fel e veneno, que lhe flagelam a vida. E o perverso tem a infelicidade de cair nas armadilhas que tece para os outros. O perdão é a única resposta que merecem, porque são bastante desditosos por si mesmos. E que reação, então, Senhor, assumir perante os que perseguem? Inquiriu Jessé preocupado. Quem persegue os semelhantes tem o espírito em densas trevas, e mais se assemelha ao cego desesperado que investe contra os fantasmas da própria imaginação, arrojando-se ao fosso do sofrimento. Por esse motivo, o socorro espiritual é o melhor remédio para os que nos atormentam. E então, perguntam: e que punição reserva aos que nos ferem o corpo, assaltando-nos o brio? Perguntou ele aqui espantado. Refiro-me àqueles que nos rasgam a face e fazem sangrar o peito. Jesus então medita e responde: quem golpeia pela espada será golpeado, até que reine o amor puro na terra. Explicou o mestre então sem pestanejar: quem se rende às sugestões do crime é um doente perigoso que devemos corrigir de forma reclusa e com tratamento indispensável. O sangue não apaga o sangue e o mal não retifica o mal. Espraiando o olhar doce e lúcido pelos circunstantes, continuou: é imperioso que saibamos amar e educar os semelhantes com força de nossas convicções e conhecimento, a fim de que o reino de Deus se estenda ao mundo as boas novas de salvação.
que esperam que o santo ampare o pecador, que o são ajude o enfermo e que a vítima auxilie o verdugo. Para isso, é indispensável que o perdão incondicional, com o ouvido de todas as ofensas, assegure a paz e a renovação de tudo. Obrigado. Se vocês se interessaram pelo vídeo e querem desfrutar mais vezes, aguardem que em breve será disponibilizado um link para poderem desfrutar de forma gratuita no YouTube. Muito obrigado a todos. E eu? Não vou receber nada com isso? Você diz em pagamento? É. Então, podemos então aproveitar e compreender então a história do capítulo em si. O capítulo conta e narra esta história. Então podemos perceber que Jesus passou a cola para nós. Se você entrar na mesma sintonia, você vai sofrer igual. Óbvio que isso é um choque para aqueles que estavam acostumados com a famosa lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Ter uma informação nova como essa é algo inusitado. Poxa, como assim eu vou ter que pensar no próximo? Eu vou ter que seguir agora uma linha de compaixão? Bom, com a vida de Jesus, ele deu um toque que foi assim: vamos parar de criar obstáculos e impedir o nosso progresso? Vamos, então, trabalhar nós mesmos? Se o outro me ofende, eu não quero dar continuidade com esse ciclo. Por exemplo, estou construindo uma escola básica. E aí, um dos pais decide não colaborar mais. Ah, beleza. Se ele não quer ajudar, eu não quero fazer também. Não, não. Se ele não quer colaborar, eu faço. Mesmo assim. Porque a escola tem que acontecer. Se alguém cria o mal, não tem problema. A gente perdoa e continua. É a única maneira da vida seguir pelo bem. E o perdão é uma sacada tão sublime e inteligente que é a maneira da vida continuar, do crescimento prosseguir. Para os ofensores, perseguidores e outros mal intencionados, eles só merecem nada mais e nada menos que o perdão. Você não pode fazer o mal para o outro, porque a única coisa que este outro merece é o perdão. Jesus disse isso em nosso benefício, mas ainda fica aquela dúvida dentro de nós remoendo. Ok? Entendi. O que eu faço então com esse meu sentimento de mágoa, de raiva, daquela vontade de bater na pessoa? Aí eu pergunto, e aí? Você vai deixar então isso remor dentro de você e virar um câncer? Ou vamos pegá-lo e jogá-lo fora? Já foi dito que é mais fácil segurar as ondas do mar do que nossos próprios sentimentos? E a resposta para aquela pergunta é o trabalho e o autodesenvolvimento. Em 2019, eu falei sobre a depressão e ao final da palestra eu estava explicando os meios de combater a depressão e a minha resposta para um dos meios é o trabalho. Mas não o trabalho que desgasta, aquele que te cansa, aquele que te põe no limite e não te ensina, não te traz a recompensa do trabalho em si. Não, não estamos falando desse trabalho. Estamos falando do trabalho que te revigora, o que te faz bem. Pegue essa energia que você sente e faça algo dela. Transforme ela em algo produtivo. Use ela para fazer algo produtivo. Outro exemplo, muito mais simples, então, pede para uma pessoa, qualquer pessoa. Não, não pode ser qualquer, porque aí complica. Por exemplo, pede para uma pessoa que não pratica exercícios físicos realizar 10 flexões. 10. As primeiras vão ser mas muito difíceis. Será muito mais fácil sentar no sofá e sucumbir
a desistência do que tentar. Mas, se houver esforço, não há falhas. A pessoa vai realizando no seu próprio tempo as flexões. Vocês compreendem? Uma pessoa que agride, persegue, ofende, não é fácil só pedir para ela, para, não é legal ser violento, stop. Não, não é fácil. Para uma pessoa que vive na violência, que trabalha, responde por ela. Mas se houver esforço dela e daqueles que estão por perto e que se importam, haverá resultado. E isso não tem mistérios. Jesus pede, perdoe e silencie. O perdão e o silêncio. Mas não é fácil se silenciar. Mas é por isso que temos a ferramenta da oração. Temos o evangelho no lar e muitas outras formas de nos manter. Falando em evangelho, este tema está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Para mais interesses, temos disponível o livro em forma física, e para quem não tem livro, é só entrar no Google e colocar Kardecpedia. É tipo Wikipedia, só que Kardec antes. E aí você coloca lá e tem tudo. É tudo. Realzão. Mas, continuando, eu sei, é difícil controlar este sentimento em certas ocasiões. Quem nunca esteve em uma discussão e teve uma pessoa que colocou a mão em você e disse: calma. Gente, eu acho que só piora a situação. Mas vamos prosseguir. Perguntaram para Jesus: mestre, o que eu faço quando me baterem? Sabemos que naquele tempo, se falássemos que somos cristãos, já era pedra aqui, leões famintos nos devorando ali, maus falares acolá. Hoje, 88% do Brasil é cristão. E qual é a fera que nos come hoje? É a fera daqui de dentro. É a fera que vive para revidar, para brigar, para ofender, fluir, que luta e nos rasga por dentro para poder agredir o outro. Por quê? Porque ele tem uma opinião diferente da minha? Ele não votou na mesma pessoa que eu? Ele gosta de um time diferente do meu? Ele discordou de mim? E então, por isso, a gente vai permitir que esta fera saia e a gente deixa ela fazer o seu caminho, o seu rastro de destruição pela frente? Jesus disse: perdoe e silencie. Minha mãe vive dizendo que, na maioria dos casos, não todos, o silêncio é a melhor resposta. Então, se temos a resposta, é só trabalhar com ela agora. Não é fácil, mas é possível. E o lance do evangelho é o seguinte: ele não veio para curar o próximo. Não. Ele veio para nos curarmos. Porque nós somos doentes também. Sentimos raiva. Nós somos conservadores ao ponto de impedir o crescimento de outrem. E por isso temos essa bela ferramenta em nossas mãos. E quando eu digo doente, é porque o fato de deixar de retrucar é um avanço. Porque nós retrucamos, nós sentimos raiva. Isso é uma doença. É uma doença que nos corrói. Mas a questão é, eu posso ficar 2 anos corroendo. Eu posso ficar 2 anos remoendo isso aqui. Eu perdoei, eu silenciei, mas ainda está lá, pulsa dentro de mim. Isso não é um perdão. Você não perdoou, você se silenciou. Você só prolongou o tempo que você vai ficar com essa raiva. Se então está dentro de mim ainda, logo estou doente. E nós temos a cura. O que é então, Garrido? Diga, qual é a cura? Nos conhecer e iluminar essa mágoa para que a gente possa nos curar e evoluir de fato.
Esse capítulo fala muito, mas muito, sobre o quê? Diga-me, minha gente, sobre o que estamos falando? Estamos falando, gente, sobre o perdão. O perdão é o instrumento de uma força poderosa, capaz de transformar nossos mares de raiva em jardins floridos que atravessam nossos horizontes. Eu abordei um exemplo do falso perdão, e aquele que falei perdoei, mas ainda está dentro de mim. E no que a gente diz, isso não é um perdão verdadeiro. Esta dor que sentimos é algo que temos que trabalhar, que nós vamos trabalhar com a compreensão. Na medida em que eu tenho a intenção de vingança não trabalhada, aí sim eu estou num processo de cura. Enquanto eu viver para responder, para lutar contra algo, para derrubá-la e mostrar a ela o quão inferior ela é, ou qualquer coisa do gênero, eu ainda estou doente. Mas quando eu seguro, pego as rédeas e falo, não, 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 agora sou eu que estou no comando, o processo de cura começou. Vamos dar outro exemplo. Estou no final de um relacionamento. Quem me dera fosse um. Eu entro no Instagram e percebo que o sujeito, ou aquela criatura está melhor do que antes. Ou pelo menos parece, porque nada é tão verdadeiro nas mídias sociais. E o que acontece? Ver aquilo dói, pois eu quero que aquela pessoa estivesse pior do que eu. Estivesse muito mal. Ó, a vingança. Já é a vingança. Eu queria que aquele político, aquele médico que mentiu, aquele jogador que não fez direito sentisse mais dor do que eu senti por eu ser do time dele, por ter sido consultado por ele, ou por morar no estado, país, continente dele. Isso é vingança. E Jesus pediu para perdoarmos e nos silenciarmos. A partir do momento em que o sentimento de vendetta for iluminado, que nós iluminamos, não é esperar que a luz venha até nós, nós vamos até a luz. E no momento, então, não terei mais dor. No momento em diante. Foi o que eu aprendi agora. Então, primeiro, gente, perdoar não é concordar com a atitude do outro. Não é levar um tapa e falar, tá perdoado, amigo. Eu acho que não, na verdade. Não é exonerá-lo de resolver, de fazê-lo resolver os problemas que ele mesmo criou. Não. Perdoar não é levar então um chute nas costelas e sorrir para a pessoa. Segundo, gente, se está doendo e está doendo, significa que você tem algo dentro de ti. E então temos um problema. Então temos que aprender com esse problema. Temos que trabalhar esse problema. Mesmo vamos lá, no âmbito biológico, a dor significa que há uma desarmonia em algum ponto, correto? Se eu estou com uma dor no dedo, o que eu tenho que fazer? Cuidar da dor. Gente, sacaram? A dor é o sino de Deus, é a luz no painel do carro. Se tem uma luz vermelha piscando no painel do carro, você para o carro e corrige o problema. Você cuida desse problema. Se eu tenho uma dor, eu tenho que resolver ela. O outro não tem nada a ver com isso. Nada. O outro está fora de questão. O outro apenas te mostrou que você tem um ponto que você tem que analisar dentro de ti. É algo que você tem com você. Se alguém... Nossa, isso é pessoal. Se alguém mastiga, eu escuto um... Eu sinto raiva. Senhor. O problema é comigo. A pessoa que cuide dos modos dela. Mas se eu tô sentindo raiva, eu também tenho um problema. Se eu chegar, por favor, se silencie porque isso é chato. Isso é desconfortável. Isso não é nem ajudar, cara. Porque você está fazendo uma coisa muito ruim com aquela pessoa. Você está fazendo ela se sentir mal para fazer algo que eu acho que ela nem percebia. Então, por que a dor vem? Você pergunta para ela, converse com ela. Dor, por que você veio?
Me explique. Vou tentar te ouvir, ainda que eu não queira. Conte-me o que você veio me mostrar que está tão difícil para eu perceber em mim. E nesse processo, eu quero ouvir e vou me curar. Então, gente, esquece o outro. O outro plantou vento e vai colher tempestade, mas isso é para ele. Ah, mas ele tem que acontecer coisa ruim com ele, essa volta tem que vir para ele enquanto vivo, porque não vale depois de morto. Não. Deus é justo e bom para todos. Mas se você busca vingança, não é luz que você está procurando. Estevão, de Paulo e Estevão, foi ajudar uma das pessoas que jogou uma pedra nele. Por quê? Porque é da lei que Estevão diz de que a vítima vem ajudar o carrasco. Então, quando você vê que uma pessoa te agrediu, não é expulsando ela que vai... Não é expulsando ela do seu meio, não é julgando ela, não é destruindo ela que vai ser a solução, entende? Porque o perdão, como eu disse, ele é uma ferramenta que assim veio para é a fórmula, é a consulta da prova. E Jesus nos deu isso de mãos abertas, vocês entendem? O cara veio na bondade. E o que a gente faz com isso? A gente ignora? Tem uma frase que minha mãe me enviou, que eu acho ela muito bonita, que é: me ame quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. Eu não sei quem disse essa frase, mas nós, até quando atacamos, gritamos por ajuda. Hoje em dia é normal você olhar na TV, olhar na janela de casa e ver grupos lutando pelos seus direitos. Existem grupos que lutam pelos seus direitos de uma forma violenta. E nada disso eles vão tirar. Da violência se tira a violência. O sangue não limpa o sangue. Mas você vê grupos LGBT, pessoas lutando para ter direitos de viver na sociedade como uma pessoa normal, porque a sociedade tirou esse direito delas, porque eles não seguem o padrão que temos imposto. Pessoas negras que morrem, apanham, são excluídas, sofrem, porque a cor é diferente. Por causa da cor. Vocês compreendem o quão pequeno é os motivos? Vamos para as mulheres, então, que estão com nós desde os princípios. Pessoas negras estão com nós desde os princípios, pessoas LGBT estão com nós desde o princípio. As mulheres lutam incessantemente, todos os dias, para poder ter o seu espaço que lhe foi tirado. E assim, é bem difícil, pelo menos para mim. Eu não sei se eu sou desinformado, mas eu não vejo elas queimando pessoas, lugares. Eu não vejo elas agredindo. Eu vejo elas só pedindo. Algumas acontecem de uma forma mais radical, mas às vezes o radical é necessário para que nós criássemos atenção, dessemos atenção. Entende? E eles lutam pelo que é deles, sem revidar. A gente exclui, assim, eu vivenciei isso no WhatsApp. Excluir uma pessoa de um grupo e mudar a forma de agir com ele por causa da opinião política. Eu acho, assim, pessoal agora falando, eu acho isso algo pequeno. No mundo onde vivemos, 7 bilhões de pessoas, aquela que vivia comigo, que antes era conhecido, um amigo, não pensa que nem eu. Não quero mais por perto. Não me interessa. Esta pessoa pensa baixo, é uma pessoa cega, uma pessoa radical, mente fechada, narrow-minded, como dizem meus amigos.
Gente, o mundo tem 7 bilhões de pessoas, se não quase 8. Todo ser humano é diferente do outro. Ninguém é igual a ninguém. Não existe réplica humana. Existem gêmeos, mas não existe. Eles nunca vão pensar exatamente igual. E só porque, então, porque ele é diferente e ele é ele, eu não vou amá-lo mais. Jesus veio e nos amou. Jesus socorreu Judas. Isso é algo grandioso, é belo e é possível. E ainda neste mesmo jovem será falado sobre Jesus e Judas aqui no mesmo jovem. Fiquem atentos nas palestras que vão acontecendo, porque eu tenho certeza que é uma baita lição, porque o perdão é algo que Jesus deu para nós há 2000 anos atrás e nós ainda temos dificuldade de fazer isso. O ego cresceu muito, mas a gente pode virar isso. O jogo pode virar. Quem disse que eu não posso ser bom? Eu posso. Então é só a gente tentar. É tudo uma questão de tentar. Então, gente, eu espero que eu possa ter ensinado algo, mostrado algo, porque com certeza eu aprendi muita coisa neste capítulo. Agora, falando, eu não queria falar sobre esse capítulo porque eu nem sabia que ele existia. Só que a linda e maravilhosa Jéssica falou, tu pode falar sobre esse capítulo. E eu nem sabia desse capítulo. Eu queria falar sobre o outro, que parecia ser muito mais grandioso e tal. Cara, isso aí caiu com uma luva para mim, porque ele veio de uma forma muito boa para mim, porque eu precisava ouvir isso. Estou passando por um processo da necessidade de aprender a perdoar as pessoas da forma que elas são. E eu não sabia fazer isso. Eu queria muito levantar bandeiras contra, entende? E esse capítulo veio e tá me transformando. Não é uma coisa rápida, mas eu estou conversando com minha dor agora. Estou enxugando a louça e estou falando, eu tenho que respeitar as pessoas porque eu quero que elas me respeitem, né? Faça aos outros o que eu quero que façam comigo. Então, se eu conseguir, que eu sou apenas um mero mortal, assim como muitos outros de vocês, por que vocês também não conseguem? Tempo nós temos. Tempo é o nosso talismã. É a nossa pedra preciosa que dá oportunidade. Nós temos ela todos os dias. Então vamos lá que a gente consegue. Gente, não posso estender mais do que isso, porque se eu pudesse eu falava por 3 horas, mas vocês também têm coisas para fazer nos seus dias a dia. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero então que tenha sido bom para quem precisou ouvir isso. Obrigado aos encarnados e desencarnados que estão me assistindo. Obrigado por tudo. E agora, então, vou encerrar a noite, a palestra, com uma prece. Então, assim, Senhor, concluímos mais um estudo essa noite, podendo aprender um pouquinho mais sobre o que nos foi ensinado, com amor e carinho. Obrigado, Senhor, então, por todos os nossos problemas, por todas as nossas dificuldades, nossos desafios. E obrigado pelas nossas oportunidades, então, podermos ser melhores, poder fazer diferente. E da piedade de Deus, nós temos essas oportunidades todos os dias, todos os segundos. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado, então, pela presença dos encarnados e desencarnados, pelo auxílio que me foi concedido. Obrigado pelos professores, os auxiliadores deste incrível projeto que está há 20 anos. Sem vocês, isso aqui não seria possível. Então, o meu agradecimento agora vai direto a vocês. Obrigado por tudo, por esses anos e por essa incrível aula que eu pude aproveitar. Muito obrigado por tudo, Senhor. Uma boa noite a todos nós. Que assim seja. É isso aí, galera. Que vossa noite seja muito estrelada. Um beijo no coração e até mais.